Domingo tem jogão Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Uma final antecipada aí. Bora dar uma olhada que o pessoal do placar tá falando aí. Bora que bora. Artistas. Acho que eu moro na casa dos artistas. Ô, Raíza, e como é que vem o Flamengo pro jogo, hein? Pra esse jogo de domingo? Vai Pedro titular? Como é que vai ser, Papa, Raíza? A titular. Ó, acho que a chance é grande do Pedro ser titular, né? Não faz sentido você colocar o Pedro num clássico contra o Botafogo, ele vai lá, faz gol, dá uma assistência, resolve o jogo, e aí num jogo importante como esse você tira ele. Eu acho que o Pedro se escalou. Se inicialmente havia alguma dúvida no Felipe Luiz, eu acho que essa dúvida ela não existe mais, pelo menos para esse jogo contra o Palmeiras. Ele vai jogar uma pressão muito grande em cima dele se ele não colocar o Pedro. Recentemente, até um vídeo de um torcedor do Flamengo, da raça mesmo, ele botou assim, o vídeo dele, ele falando, olha, coloca o Pedro, tem que colocar o Pedro para jogar. Se ele perder gol, eu vou criticar ele, não você, Felipe Luiz. Então, assim, é uma responsabilidade. E se você não botar peso, ele né? para jogar e a gente não ganhar, eu vou criticar você. Então, se você botar o Pedro e a gente não ganhar, ele não fizer gol, eu vou criticar ele. E é isso, Garone, tira esse peso. Depois da atuação dele diante do Botafogo, é muito difícil você não colocar ele no Maracanã lotado. Seria um crime. Contra o Palmeiras no jogo do ano, né? Seria um crime, exatamente. Você já começa o jogo colocando uma pressão em cima de você e encurtando a paciência do torcedor. Então, acho que o Pedro vai ser titular. Ainda existe uma dúvida sobre o Saul, né? Ele ainda é dúvida para esse jogo. O Flamengo deve levar essa dúvida até o final. Amanhã vai ser super decisivo para entender se ele vai ter condições ou não de participar desse jogo, né? Mas acho que tem aí, o Ilan, essa pressão em cima do Felipe Luiz, sim, para que o Pedro seja titular. Eu falei aqui ontem, o Bruno Henrique não entrou em campo contra o Botafogo, né? Depois, até que ele substituiu o Samuel Lino, colocou o Cebolinha se machucou, ele colocou o Michael. O Pedro saiu, ele também não colocou o Bruno. Poderia ser, pensando no jogo contra o Palmeiras, eu levantei essa bola, acho que até poderia. Mas, repito, depois da atuação do Pedro, fica muito difícil você tirar ele. E aí, Papa? Tá sentindo a pressão aí, Papa? Não, pressão nenhuma. Não? Zero. Não, Não você tá? tá sentindo pressãozinha aí ou não? Devolve a pergunta. Testei. Mas e aí, Papa? Não tem opção pro Felipe, né? Dessa vez, pô, pelo amor de Deus, se ele aparece sem o Pedro, amigo. Pelo amor de Deus, né, Papa? Eu acho que ele também não tem muita justificativa para não utilizar o Luiz Araújo. Eu posso arriscar aqui um time do Flamengo, não sei se o Joãozinho já colocou no cara a cara, se não se dá tempo de mudar, mas eu tenho para mim que para esse jogo ele vai de Varela, tá? Eu acho que ele vai de Varela. Eu acho que ele vai com Rossi, Guilhermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio-campo, ele vai com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o meu provável time do Flamengo. Então, o Flamengo vindo aí com a equipe que a gente considera hoje titular. Óbvio que tem o Saul ainda para entrar quando tiver 100%, mas já podemos dizer que isso aí é o time titular do Flamengo. O Flamengo jogando com a dupla de zaga Léo Ortiz, Léo Pereira, com Varela ou Royal, né? Vamos ver, mas eu acho que ele vai com Varela nesse jogo. Aí você tem, do outro lado, o Alexandre, pode ser que ele venha com o Ayrton Lucas, não sei, mas eu acredito que ele venha com o Alexandre. Então Rossi, vou colocar esse time aqui que é o possível. Rossi, Varela, os dois Léos e o Alexandre. Até aí, para mim, titular. É o time titular do Flamengo. No meio-campo, o Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, eu acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. É o time titular do Flamengo, meio-campo titular do Flamengo. E nas pontas, o Samuel Lino, talvez pela má fase, muita gente fale, não tem por que jogar o Samuel Lino, mas pelo valor que foi pago, pelo começo no Flamengo, não sei se isso justifica, mas podemos dizer que é titular, até porque é a escolha principal do Felipe, né? O único jogador que parece intocável com o Felipe, então podemos dizer que ele é titular. E aí o Luiz Araújo, se o campo fala, ele é titular. E o Pedro, se o campo fala, também é titular. Eu não sei se vocês estão de acordo comigo. Ganhou por 1-0 aqui, foi eliminado. Que o Flamengo vai atacar é óbvio, né? No Maracanã já seria natural, precisando vencer mais ainda.
Então, se o Palmeiras fizer um jogo compatível com o elenco que tem, com a forma como vem se apresentando, um time agressivo, aí tem tudo para ser um jogo bem interessante. Eu falo isso porque, por exemplo, contra o River Plate, o Palmeiras fez no primeiro tempo total domínio. No segundo tempo teve 24% de posse de bola, se trancou, ficou esperando o River e tomou até um gol. Que nem merecia tomar, o River não jogou nada, mas fica tanto tempo ali rondando a área, a bola bateu em alguém, entrou, e aí chegou vivo aqui o time argentino. Ele poderia ter eliminado já o River Plate lá, se conseguisse manter o ritmo no segundo tempo. Então, assim, alguns jogos o Palmeiras tem esse comportamento. Fora de casa, no passado foi assim. Esse ano, eu acho que é mais difícil com esse time, porque esse time tem um outro perfil, né? Um time mais criativo, mais talentoso e mais ofensivo. Se o Palmeiras fizer um jogo, não digo que ele vai se mandar para o ataque loucamente, não se trata disso. Mas se fizer um jogo também ousado, tem tudo para ser uma grande partida. E realmente não decide nada, né? É claro que se o Palmeiras vencer, ele abre uma vantagem considerável, mas ainda vão faltar 30 pontos a serem disputados. Claro. E se empatar, mesma coisa, continua. E o próximo jogo dele é com o Cruzeiro, né? E o Flamengo joga com o Fortaleza. E esses jogos são entre as partidas da Libertadores. O Palmeiras vai jogar com a LDU em Quito, pega o Cruzeiro aqui em São Paulo, depois recebe a LDU. O Flamengo joga com o Racing no Rio, vai até Fortaleza, jogar contra o Fortaleza e depois vai para a Argentina. Para esse jogo de domingo, sabe que as duas equipes vão com os times titulares mesmo, porque tem jogo na semana de semifinal de... Vão. Por isso que eu tô falando. Porque cabeça pro título. E teve um descanso agora, né? Tirando os caras que jogaram, né? Que pelas seleções, os jogadores ficaram aí... É a melhor justificativa para segurar ninguém, né, Mauro? Esse é o jogo, né? Sim. Esse é o jogo. A grande questão é assim, vai ser lá na frente o Palmeiras e o Flamengo, dependendo dos resultados do jogo de ida, né? Pela Libertadores. Aí eles vão ter que pensar no que fazer, porque vão ser o jogo com o Cruzeiro aqui em São Paulo, com Fortaleza lá em Fortaleza, eles vão ser entre os jogos da Libertadores. Então, dependendo do que eles fizerem no primeiro jogo, aí pode ter mudanças para o jogo seguinte pelo brasileiro, preocupado com a volta, porque aí você não pode arriscar mais, você não pode ser eliminado. E você vê que está tudo tão equilibrado assim, até olha só como é. Por exemplo, o Flamengo, que a gente está falando, está em casa, né? Você falou isso ontem. Está em casa. O Palmeiras vai ter que ir no Rio e depois ir para Guayaquil, que dá quase 4 horas. Vou fretar Quito, quase 4 horas de voo. Na semana seguinte, o Flamengo vai ter que ir a Fortaleza, que dá em torno de 3 horas e meia, e o Palmeiras fica em São Paulo. Sim, depois vai para a Argentina. Você vê que está tudo quase tudo muito igual. Sim. O Flamengo tem um deslocamento maior depois, porque ele vai a Fortaleza e vai à Argentina, né? O Palmeiras vai a Quito, mas depois fica em São Paulo. E depois tem muito jogo, né? O Palmeiras joga 2 vezes com o Santos, que ontem vai ser o Corinthians, o Palmeiras vai jogar com o Atlético Mineiro, o Flamengo também, o Palmeiras pega o Grêmio também, tem o Cruzeiro, o Flamengo tem o Fluminense, o Palmeiras tem o Fluminense, tem muito jogo. Esse domingo não decide rigorosamente nada. Evidente que se o Palmeiras vencer, ele faz 6 pontos de vantagem e tem uma vantagem muito grande. Mas com 30 pontos de disputa... Mas se criou expectativa para a gente ver um grande jogo, né? Eu acho que o importante é isso, que seja um jogo legal, porque é isso que a gente precisa. Depois de tanta arbitragem ruim, né? Pelo menos que os times façam algo... Pelo amor de Deus, que os árbitros que o árbitro, seja ele quem for, não atrapalhe o jogo. Porque tá difícil, hein? Tá muito difícil. Muita virada na vida? Já dei minhas cambalhotas. E agora o Palmeiras tem 8 viradas, então vai para o Maracanã com uma vantagem de estar 3 pontos na frente do Flamengo. Se ganhar, fica 6. Ganhar 6. Se ganhar, vai para 6 pontos. E uma dúvida que surgiu Qual seria, Veloso? Hoje, com relação ao Everton, que teve um problema na mão, não sabe ainda se ele vai viajar, vai tentar treinar à tarde, se sair pode acontecer, e deixar o Negão jogar, não volta mais. Pode acontecer a estreia do Carlos Miguel no domingo contra o Flamengo, então. Essa expectativa e essa informação é sua, Veloso? Hoje, exatamente, aconteceu hoje. Você falou do Fala Veloso? Não falei ainda, não, falando aqui. Que isso, Veloso, tá bem demais, tá querendo namorar pro dono da bola, hein? Que isso? Verdade. E aí? Você, se tivesse com a mão machucada, você jogava ou não? Jogava. Aqui que não jogava. Bora, já joguei com o dedo quebrado. Ó, até ó o dedinho aqui, ó. Se os caras cortar a mão dele, ele joga com uma mão só, a mão do bolso. Souza, Flamengo contra o Palmeiras. E esse desconto? Olha, a Leila não quer ir pro Maracanã. Mas era carioca. A gente não deve ir pro Rio de Janeiro, né? Porque você vai pro Rio, o cara não é que o cara rouba seu celular. O cara rouba o rim seu. Se você ficar esperto, a córnea. Eu vou lá ver o jogo. Se você não ficar esperto, ele arranca uma perna sua. Ele arranca tudo. Eu vou lá não é só isso que os caras roubam lá no Rio. Porque governador lá, o que os caras entregam? Os caras não entregam a faixa, né? Os caras entregam a tornozeleira, ó. Pega essa tornozeleira aí, você vai ter que usar essa aí. Ou não é verdade? Se for mentira, é só provar que não é. Souza! E o Flamengo, Souza? Vixe, o Flamengo vai vir maivado, vamos. Vai vir maivado? Vai vir, porque poupou os jogadores. Poupou, Souza? Poupou um tal de Poupou Rei quem, Saul. Souza? Saul
Esse joga. Dela Cruz. Nossa. Poupou esses dois. E poupou também o atacante. Será que vai jogar o Pedro ou não? Provavelmente. Vai jogar, né, meu? O Flamengo começa a ficar mal. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Olha só. De Arrascaeta, Saul, Dela Cruz, Jorginho. Pedro, Jorginho, que o Jorginho joga. Carrascal ainda. Carrascal, Meu o que o Deus. Jorginho joga. Ô, Jorginho, você foi virar italiano, aí tudo bem. Mano, você é um jogador extraordinário. Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, os dois melhores zagueiros do futebol brasileiro. Eles dois são... Ninguém é melhor que os dois. Ninguém, não tem uma dupla melhor que os dois. Léo Ortiz e Léo Pereira. Alexandre, de Catanduva. Saul ou Everton Araújo. Eu acho que vai mudar ali. Eu acho que o Carrascal vem no lugar do Everton aqui. Tá. Mas tem o Saul, né? Ah, vai jogar o Saul, irmão. Tá time da febre Você tá do rato, louco? Olha o time da gota aí. Da gota serena. Luiz Araújo, Bruno, Pedro e Samuel Lino. O Samuel Lino é filho do Jaiminho ou não? Precisa saber, o Jair... Eu não sei se o Jair... Rapaziada. O time do Flamengo no papel realmente, né? É um espetáculo, né? Mas não adianta ser só no papel e em campo não fazer a parte dele. Tem que ganhar 1-0 com gol de canela, meio a 0. Já são 3 pontos pra gente, né? O importante é manter ali a pontuação, porque ainda tem 30 pontos, basicamente, para disputar. O Flamengo e o Palmeiras ainda vão ter um jogo para disputar mais ainda, né? Acho que o Flamengo é contra o Sport. O Palmeiras tem um jogo também para disputar, fora as rodadas complementares, né? Mas é isso aí, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam. Se quiser também falar aí qual a escalação vocês acham que o Flamengo vai arriscar um placar, beleza? Comenta aí. Se inscreva no canal para não perder nada também. Beleza, rapaziada? Deixa um like aí. Fechou? É nóis, tamo junto. Um abraço. Até o próximo. Valeu.